Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 4 de agosto da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao 27. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascual foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor: coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora dediquem seu tempo a servir ao Senhor seu Deus e a seu povo Israel. Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados, por famílias conforme as instruções de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados quando elas trouxerem suas ofertas ao templo. Abatam os cordeiros pascuais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de 3.000 bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 boi como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar enquanto os levitas preparavam os animais. Repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor conforme prescrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes. Os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi, Asaf, Emã e Jeduntum, vidente do rei. Os guardas das portas não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, como todos sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo o Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele.
O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado, e amando de Deus. E não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou o seu exército para a batalha na planície de Megido. Os arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todavia, todo o Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36, do versículo 1 ao 23. O povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá, e sobre Jerusalém mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois, Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e o colocou em seu palácio na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus, e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais.
Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à Igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Salmos, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 6. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam,
Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Provérbios, capítulo 20, versículo 20 e 21. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo. Fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Que Deus os abençoe.